Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Como todas as quartas-feiras, às 20 horas, nos encontramos aqui pelo canal do YouTube, e não só por esse canal, lembrando que a Rádio e TV Fraternal está em todas as mídias. É um momento da nossa reflexão, da nossa introspecção, junto das palavras de Jesus, e não só pelas palavras, mas sim pelas nossas atitudes. Então, é um momento dessa nossa reflexão acerca do Evangelho que Jesus nos ensina e que assim o coloquemos em prática. Então, seja muito bem-vindo em participar conosco. Mais uma vez, você que já participa conosco aqui da Rádio TV Fraternal, que deixa seus comentários, que deixa o seu joinha, que manda o seu nome para o livro de oração aqui que está aqui na mesa conosco. Tem um parente, um amigo numa fase difícil, numa situação complicada, manda o nome dele aqui para nós, a gente com muita satisfação coloca aqui no nosso livro que fica sobre a mesa no Evangelho. Tem aí, aparece para você, quem nos vê pelo YouTube, vê o WhatsApp da rádio para você mandar os comentários, sugestão e os nomes também, tá bom? Então seja muito bem-vindo mais uma vez. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 1, 2 e 3, a justiça das aflições. Vamos entender um pouquinho mais essa passagem, o que quer dizer essa bem-aventurança da aflição, né? O que Jesus nos disse que bem-aventurados, felizes, os aflitos, que felicidade é essa numa aflição? Então a gente vai procurar entender um pouquinho aqui juntos sobre a palavra de Jesus, tá certo? Para quem está vindo pela primeira vez, lá no site da Rádio TV Fraternal tem todas as instruções para você fazer o seu evangelho, todas as orientações, está aí a página para você nos visitar. Não deixe de dar uma passeada. E como dito no início, a Rádio Fraternal está em todas as mídias sociais. Então, de alguma maneira, tem como nos seguir, como nos acompanhar, para você, de alguma forma, receber uma palavra de consolo, uma orientação, através daquilo que nós lemos aqui no Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Tá certo? Estou acompanhado aqui dos meus amigos, da minha amiga Kátia. Olá. Do meu amigo William, que vão nos ajudar na noite de hoje na interpretação do texto a ser lido hoje. Para quem nos acompanha no YouTube, o vídeo do texto que será lido está logo abaixo aqui no vídeo, tá ok? Então, para iniciar o Evangelho, uma boa prece inicial que a gente vai pedir para o nosso amigo William que a faça. Vamos lá. Vamos lá? Bem, amigos e amigas, nesse momento tão especial da semana, vamos pedir a orientação do nosso Mestre Jesus para que esse Evangelho seja conduzido da melhor forma, para que a mensagem seja levada com carinho, com amor, a todos aqueles que nos acompanham, aqueles que precisam de um conforto, de um consolo, uma palavra amiga, esperançosa, e principalmente para o entendimento dos ensinamentos do Evangelho do Mestre Jesus. Vamos pedir também a todo a equipe do Evangelho para que esteja presente, nos orientando e nos ajudando a conduzir esse momento tão especial. E com a oração que o Mestre nos deixou, daremos início à leitura do Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livres de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos à leitura, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21.
Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito, mas então se pergunta por que uns sofrem mais do que outros, por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição, por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, toda justiça, toda bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Muito bem, amigos. Bem-aventurados os aflitos, é como dito no texto. Deus tem a intenção, Jesus veio trazer essa mensagem no sentido, explicando que Deus quer que soframos para que sejamos felizes. Não faz sentido. Deus, na verdade, não quer que ninguém sofra. Já começa por esse parâmetro. Deus não quer que ninguém sofra. Acontece que, é como ele disse aqui, a vida futura, o porvir, o que virá lá pela frente. Então, o que eu fiz no passado é o que eu recebo no futuro. Então, de acordo com a minha conduta passada, é o futuro que me espera. É aquela velha semântica, aquela velha frase que nós trazemos em todo o Evangelho, que se cabe em todas as lições, que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. O que ele quer dizer é isso. Aquilo que nós causamos de mal é o mal que nós mesmos plantamos há tempo atrás e agora vamos colher. O bem que nós fizemos é o bem que nós vamos colher futuramente, que é o bem que nós fizemos. Ah, mas por que uns prosperam tanto e outros dá tudo errado? Outros se esforçam ao extremo e lembre-se, é isso que Jesus vem explicar, que Deus não tem só uma existência. A nossa vida não é só numa única existência e tudo se consome, tudo se acontece e tudo se vai. Não é dessa forma. É gradativo. É como uma escola, como Emmanuel sempre nos ensina que a Terra é uma grande escola, e isso fica fácil colocar nos nossos dias para ver que cada dia é um aprendizado novo. É uma situação nova entre a família, uma situação nova no lado profissional, e isso vai fazendo com que nós vamos aprendendo. Assim é a vida que Deus proporciona para nós. E é isso que Ele quer que a gente vá entendendo. Então, por que muitos que fazem o mal prosperam? Calma. Estamos numa visualização só desse momento. A gente não sabe o porvir e não sabe o que foi feito lá atrás. Então, a justiça divina é a lei da ação e reação. Tudo que vai, volta. Então, todo mal que fizerdes é o mal que vai recolherdes. Todo bem que fizerdes será o bem que receberás. Essa é a proporção. Aqui não tem mágica, não tem lógica. E não é um Deus punitivo. Não é um Deus vingativo. Ele simplesmente deixa a escolha por nós mesmos. Então, se eu quero o caminho do mal, Ele não me impede, mas desde que eu saiba enfrentar as consequências que virão. É mais ou menos isso que ele está falando, a grosso modo. O rico, mas ai de vós ricos, porque tendes, nós imediatamente assimilamos a tudo que seja relacionado a dinheiro. Mas aqui a gente pode fazer uma interpretação mais ampla. Quantos têm riqueza de tempo, riqueza de roupas, riqueza de qualquer que seja, de um consolo, riqueza de tempo para ouvir, de tempo para consolar, de tempo para falar coisas bonitas, mas não faz. Deixa
se esvair, vê aquele que sofre, não ampara, não auxilia. É mais ou menos nesse sentido, de quantas oportunidades que nos surgem e não fazemos nada. Então, por isso que ele fala, se sofres hoje, preste atenção por que sofres. A razão do sofrimento. Para tudo existe uma razão. E aqui, como não quero só eu ficar falando de sofrimento, e a razão não é essa do nosso encontro, pelo contrário, é entender o sofrimento, eu abro aqui para os meus amigos também, que certamente vão trazer mais definições. O texto, ele é assim, bastante elucidativo do que ele quer dizer, né? Mas é claro que sempre dá para a gente puxar para o nosso dia a dia e fazer as nossas reflexões, né? As nossas interpretações. Eu acho que, assim, sim, o Espiritismo, ele vem nos explicar, a doutrina espírita vem nos explicar que o que almejamos está no porvir, na vida futura. Mas se a gente refletir, nós que já temos um certo caminho nessa jornada trilhado, a gente pode pensar também de quando a gente era bem jovenzinho, a nossa conduta, a forma como nós pensávamos, quanto ela se modificou durante essa jornada mesmo, que na verdade a gente, como você fala assim, quando observamos um rico, a gente está vendo essa jornada, mas às vezes a gente só está vendo um pedacinho dessa jornada. A gente não sabe o que foi feito o que essa pessoa fez e o que o destino aguarda, né? O destino que a aguarda. Então, a gente, refletindo em nossas próprias vidas, a gente vê o quanto a gente evolui. E a gente mesmo, através da centelha de Deus que habita em nós, da nossa consciência, a gente sabe onde a gente erra. A gente sabe. E por que erra? E por que erra, né? E a gente sabe, diante dos acontecimentos eventualmente ruins que nos acontecem, poxa, ali dentro, né, na sua consciência, não precisa nem verbalizar ali para quem está do seu lado. Poxa, em tal época eu fiz diferente, eu mereço. Uhum. Né? Entender o sofrimento. Você entende o sofrimento desse trecho da sua jornada espiritual que, com certeza, já vem há muitas encarnações. Então... É claro, não é fácil a gente falar que sofrer, você tem que entender e tudo bem, não é bem assim, né? Mas é aquela premissa que Jesus também nos disse, né? Não faça aos outros o que você não gostaria que fizesse. Exatamente. Se o seu sofrimento é menor, você pode ajudar aquele que sofre mais e vice-versa, né? Sem dúvida. Eu acho que vocês já colocaram muito bem, mas como a Kátia citou, é um texto que cabe bastante discussão, porque, como o Daniel colocou, a vida é uma escola, né? A gente está todo dia praticando. Sim. A gente está treinando. Sim. E não significa que nesse treinamento a gente tenha a conduta correta sempre, todo dia. Nós estamos em um estado evolutivo. É natural. E é natural entender que é no porvir, é no futuro, que nós colheremos a semeadura, não é verdade? Uhum. Né? Sim. Ou seja, o meu comportamento hoje como ser humano, ele vai me retornar o ganho, não é hoje, é no futuro. Então, é aí que eu acho que é a grande sacada, porque qual é o interesse que nós, irmãos humanos, temos em ser um bom filho, em ser uma boa pessoa? Porque às vezes é mais fácil ser ruim. Às vezes é mais fácil ser ruim. Rebelde. Né? Mas a gente, como a centelha que nos ocupa, sabe o que é certo, né? Porque nós somos feitos para o bem. Exatamente, nós sabemos o que é certo. Então, a busca dessa perfeição não significa que a gente talvez vai conseguir uma santidade. Talvez alguns de nós, quem sabe, vai saber, né? A jornada. Mas a busca, né, e a orientação no sentido correto da vida, ela só vai trazer benefício. É só benefício. E aí o texto ele traz algumas análises que eu achei interessante, que a preocupação espiritual da coisa, não só material, né? Ou seja, o pobre,
que talvez um dia queira ser rico, mas a riqueza espiritual é a mais importante. Sim. Então, esse crescimento nessa escola da vida vai fazer com que essa pessoa, lá no futuro, vai ter um crescimento espiritual, vai ser uma pessoa muito melhor, com um ganho de conhecimento gigante. Talvez ela não vai conseguir ser rica materialmente, mas eu acho que o sentido principal é a evolução espiritual. Sim. Né? É mesmo, porque ele coloca aqui, mas ai de vós ricos, porque tendes no mundo vossa consolação. Ou seja, o imediatismo, tudo que é o agora, tudo que eu tenho agora, que eu possuo agora. Não é disso que ele está falando. Ele está falando dessa projeção de vida A futura. associação com o material é quase que automática, mas não é só essa. Isso, né? A gente pode ser rico de tantas maneiras, sim, né? porque Rico de saúde, de saúde, tempo, de felicidade, de transmitir felicidade. Por mais atribulações que nós passemos, não custa dar um sorriso, porque muitas vezes que culpa tem aquele que cruzou o teu caminho com o problema que você está sofrendo. E às vezes a pessoa é rica do quê? Do mau humor, Isso, da soberba, da impaciência, exatamente. Esse é o tipo de A aflição espiritual é a mais complicada, né? Que a falta de equilíbrio, a falta da conduta. falta de fé, né? É difícil. Hoje em dia as pessoas têm muito atropelamento, muitas aflições. Imediatismo, realmente, né? Pra já, pra agora. Mas as pessoas não se conectam com o espiritual, com Deus, né? Então a pessoa tem que pensar em fortalecer a fé, né? A conexão com o Pai, Sim. tão maravilhoso que nos criou e nos provê diariamente com um presente, que é um novo dia, né? Isso aí. Então, perfeitamente. E você? Que interpretação que você faz acerca desse texto que nós lemos hoje? O que você concorda um pouco, discorda, vê outros sinônimos para aquilo que nós dissemos aqui, outras palavras? Essa é a nossa intenção, é discutir sem deturpar a palavra do Cristo e fazer disso o nosso dia a dia, o nosso roteiro no cotidiano, porque esse é o nosso desafio. Saber, a gente está sabendo agora aqui. Agora vem a segunda parte e mais importante, que é colocar em prática. Então, buscar conhecimento, entender as razões do sofrimento, muitas das vezes não vai trazer a solução, mas vai te apaziguar, te permitir a paz para que você compreenda, e é o que o Espiritismo nos traz o tempo todo, compreensão através dos ensinos de Jesus. E, então, dando sequência aqui no nosso Evangelho, vamos agora fazer a prece, a vibração final, que eu vou pedir para que a Kátia faça, por favor. Vamos lá. Então, nesse momento, né, vamos elevar nossos pensamentos ao Pai, a Jesus, a Mãe Maria, aos nossos benfeitores espirituais que sempre estão junto a nós, mesmo que nós não os percebamos junto a nós, mas eles sempre estão conosco. Então, com essa conexão, vamos primeiramente agradecer os nossos dias, né? Os dias que compõem essa nossa jornada terrena, que seguramente são a permissão que o Pai nos deu. Então, extremamente agradecidos por esse presente que o Pai nos dá a cada dia, que é a vida. Vamos pensar nessa lição de hoje, que nos diz que as nossas aflições são aflições momentâneas, por situações momentâneas. Então vamos fortalecer a nossa fé no futuro, na vida futura, na vida verdadeira, que é a vida junto ao nosso Pai, em mundos melhores, regenerados, mundos felizes. Mas que, enquanto nessa jornada, agradecendo a cada dia, procuremos praticar sempre o bem através de nossos pensamentos, das nossas atitudes, daquilo que nós possamos fazer de melhor para o nosso irmão, que não é só o nosso irmão de sangue, e sim o nosso irmão visto no rosto de cada pessoa que nos atravessa aí o caminhar. Então, que a nossa
o nosso propósito no bem se estenda sempre ao nosso próximo, aquele com os convivamos ou que cruzem os nossos caminhos. Que as nossas aflições sejam diminuídas ao ver a aflição do próximo, que a gente possa sempre estender a mão a esse irmão e procurar ajudá-lo de alguma maneira, da maneira que estiver a nosso alcance. E quem sabe assim a gente coloca em prática essa lição de hoje, que as nossas aflições, elas são momentâneas, e como sempre nos é lembrado, que tudo passa, o que é bom passa, e o que é ruim também passa. Com a fé em Jesus, a graça e a proteção de Mãe Maria, a certeza de que somos filhos de um Pai amoroso e justo, peçamos que a nossa semana seja abençoada e agradeçamos por esse momento que nos traz tanta paz e tanta reflexão. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, e assim concluímos mais um Evangelho, agradecemos a sua companhia, a sua participação conosco. Como dito no início, dá uma passeada lá no site da Rádio TV Fraternal, tem muitos programas, muita leitura. Aqui no canal também no YouTube tem muitas palestras, programas. Dá uma passeada por aí que com certeza vai ter um que tem aquela resposta, aquele consolo que a gente está procurando, que a gente precisa. A gente vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua participação, a sua companhia conosco, na certeza da bênção divina com esse Evangelho, e na certeza que também nos encontraremos na semana que vem com o próximo Evangelho. Uma semana abençoada para todos nós, com muita luz e paz no coração. Até lá! Tchau! Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.